Bom dia, pessoal! Hoje, dia 6 de março de 2020. Para quem é assalariado, quinto dia útil e sexta-feira. Mas, como não podia ser diferente nesta semana, que está sendo bem difícil, hoje temos payroll. Payroll é uma coisa importante para quem é day trader. Para quem vai fazer swing trading, ações e tal, é extremamente irrelevante. Para quem não sabe, resumidamente, payroll é quando os Estados Unidos divulga a quantidade de empregos que foram gerados, do tipo não agrícola, né? Emprego comum que foi gerado no mês passado. E isso é um forte indicador de movimentação para a bolsa, porque lá nos Estados Unidos, mais de 60% da população opera a bolsa de valores direta ou indiretamente através de fundos. Então, quanto mais pessoas assalariadas, mais dinheiro entra, em tese, na bolsa. O problema é que hoje isso está um pouquinho ofuscado. De que forma, né? O coronavírus está no ar, tá pesado. Teve uma companhia aérea ontem que decretou falência, isso arrastou a Gol e a Azul para baixo. Uma companhia chamada, se não me engano, Flybe lá no Reino Unido. Ela já estava mal das pernas faz tempo, mas ela acabou quebrando e falou que a culpa é do coronavírus, né? E isso trouxe um problema sério, porque várias companhias aéreas, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil, caíram. E isso puxou a bolsa também. Não foi só por causa disso que a bolsa caiu. Começaram a falar, peraí, então de fato nós estamos tendo uma afetação do coronavírus na economia. Então beleza, agora eu estou sentindo onde o coronavírus está machucando. Esse foi o pensamento, né? Bom, de fato, o negócio começou a ficar preocupante porque até o próprio presidente Trump vai e faz uma entrevista, enfim, ele pega e fala assim: não é para se preocupar, vai ficar tudo bem. E ele só fala isso. Olha, eu juro, não importa o presidente que você votou, se o seu presidente fala assim, vai ficar tudo bem, e não fala mais nada, aí você tem que se preocupar. Porque ele não sabe o que falar. Ah, vai ter uma vacina. A gente sabe que vai ter uma vacina, a humanidade vai evoluir. Não é a primeira doença que a humanidade encara na vida. Ah, vai ter um tratamento, vai diminuir. A gente sabe que vai diminuir, beleza. Na parte de saúde a gente entende que vai ter um pico, que vai ter problema. Infelizmente tem gente que não vai sobreviver a isso e passa. O que os investidores estão falando e o impacto financeiro que isso já causou? E o impacto financeiro que isso ainda vai causar? Não adianta você reduzir taxa de juros, porque o grande problema é que as pessoas não querem sair para as ruas para consumir. O cara não quer ir no shopping comprar roupa. O cara não quer ir na loja trocar o carro, na concessionária trocar o carro. Ele não quer sair de casa. Ele não quer nem ir no mercado fazer compra. Ele quer estocar o que dá e guardar em casa. Esse é o medo. A economia vai parar ficou redundante, né? A economia vai parar por causa de medo. Isso que os investidores estão analisando. E não adianta você falar que você vai reduzir taxa de juros agora. Tudo bem, os bancos centrais estão pensando assim, eu vou reduzir a taxa de juros agora, porque as empresas, antes de começarem a ter problema, elas vão conseguir pegar empréstimo a uma taxa menor de juros. Legal, esse pensamento é válido, mas não resolve o problema do coronavírus. É isso que os investidores estão pensando. E é por isso que as bolsas estão caindo. E é por isso que mesmo os juros americanos pagando a mínima histórica, ainda assim as pessoas estão indo atrás desse paraíso seguro, vamos falar em português, né? O safe haven. Eles ainda assim estão indo atrás disso. E isso está arrastando a bolsa para baixo. E, por óbvio, está jogando o dólar para cima. E aí vem uma preocupação. Se o nosso Banco Central abaixar a taxa de juros, dólar a R$ 5 vai ser pouco, tá? Já se fala de dólar a R$ 5. O próprio Paulo Guedes ontem falou,
Se o dólar chegar a R$ 5, a gente vende 100 bilhões de dólares da nossa reserva e eu boto 500 milhões de reais no Brasil. Não vejo a hora disso acontecer. Show de bola o pensamento dele para a economia interna do Brasil. Horrível pra gente, réis mortais, que adoraria poder importar coisa, ir pra Disney, enfim. Apesar que ir pra Disney agora não adianta, a Disney tá fechada, né? Enfim. Então, dólar a R$ 5 é uma realidade. Vamos dar uma olhadinha como que tá o mercado? Neste momento, eu sempre coloco minha carinha do lado errado. Neste momento, Europa caindo mais de 3%, mais ou menos 3,5% em média. É uma queda pesada, gente. É queda pesada, tá? Petróleo caindo mais de 3,9%, Brent 3,78% light. Isso muito porque a Rússia finalmente concordou com a Arábia Saudita e eles vão reduzir a venda dos barris, a produção do petróleo, né? Nasdaq e S&P futuros caindo mais de 2,7%. Nasdaq caindo 2,7%, 2,8%, está oscilando bastante por horário. E S&P 2,5%. E antes de falar do calendário, olha o VIX. Índice do medo. Nós tivemos um martelinho, uma estrela cadente, perdão, um pin bar aqui. E ele chegou a cumprir aí o seu alvo, né, de 100%, vamos dizer, até aqui embaixo. Feito isso, ele engatou automaticamente numa alta, e isso demonstra o seguinte: está havendo muita volatilidade, as ações estão pipocando, sobe 5% um dia, cai 5% no outro, o negócio está balançando muito. Isso é medo, isso é aquele cenário que eu falo, que é todo mundo, cada um correndo para um lado enquanto o prédio está pegando fogo. Ninguém sabe o que fazer, cada um está correndo para um lado. Isso é medo. Não é um recesso organizado, não é uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. É o susto. O susto gera medo, medo gera pânico. Ainda não estamos no pânico. Passamos um períodozinho de pânico, já foi, ainda bem acabou. Agora nós estamos no medo. Então o pico de pânico acabou, agora voltamos para o medo. O problema é que a volatilidade está alta, está subindo. Quanto mais sobe essa volatilidade, mais arisco, mais perigoso é você operar renda variável. Porque as ações ficam fazendo assim. Elas ficam sem direção, elas ficam... Nada funciona de análise gráfica, fundamentalista. Nada funciona, porque não tem lógica e não tem como você fazer estatística em cima de lógica, né? Bom, o VIX está preocupante. Calendário econômico. Nós temos, como eu falei, às 10h30 lá nos Estados Unidos, o payroll. O que eu fiz aqui? O payroll. O pessoal me pede para aumentar a tela aqui por causa do celular, né? Então aqui nós temos o payroll, que a projeção é que sejam criados 175 mil empregos. Se isso vier muito abaixo, fica complicado. Taxa de desemprego, que está na mínima histórica, a ideia é que continue na mínima histórica, né? Aqui no Brasil a gente tem produção de veículo mensal, mas até aí não vejo tanta relevância nesse indicador. Alguns membros aí do Banco Central vão discursar, o Rosengren aqui, o Williams. Esses discursos costumam dar um norte aí de como o Banco Central americano está imaginando aí o que pode fazer, o que não pode fazer. E, basicamente, é só isso do calendário econômico, né? Das notícias aqui relevantes, a gente tem o balanço da Hypera, que vai ser no fim do dia, depois do pregão. A reunião da OPEP, que eu comentei, a Rússia já topou, né? Tem um indicador da FGV que ele tenta antecipar o mercado de trabalho, contratação, demissão, mas ele não é tão relevante. E aí um dado sim relevante. Esse dado é bem relevante. O Banco Central, aqui está falando 9h20. Às 9h20 vai botar 40 mil contratos à venda de dólar. Tá? Vão injetar muito dinheiro para tentar segurar a alta do dólar.
só que eles vão fazer em modelo de swap, eles não vão pagar em dinheiro, eles vão pagar com juros. Enfim, isso não tem se mostrado efetivo. Vou explicar aqui com o gráfico, rapidinho. Isso não tem se mostrado efetivo. Vamos pegar aqui 15... Bom, pode ser 5 minutos, não tem problema. Bom, o que aconteceu? Aqui, o Banco Central injetou contratos. O mercado absorveu isso e já subiu. Depois, houve uma injeção extraordinária de contratos. Então, depois que o mercado subiu, ele subiu, houve uma nova injeção de contratos que segurou neste patamar e depois fechou em 4,61 o futuro do dólar, né? Então, o que aconteceu? Aqui aconteceu uma injeção extraordinária de contratos. Se você olhar da abertura para o encerramento, apesar de ter conseguido segurar na volatilidade diária, ainda assim o dólar subiu. Ou seja, o swap está no máximo segurando quanto está subindo, mas ele não consegue segurar a subida. Então, se eles continuam com essa política, é porque eles não querem abaixar o dólar. Eles só não querem que o dólar dispare. Enfim, cautela. Hoje não é dia para brincar. Hoje não é dia para botar 50 conto e ver o que vai dar, tá? Hoje é dia de, se quiser observar, entrar só se tiver muita certeza absoluta de que vai ser algo bom. E de preferência, até na real, nem operar. Hoje eu não pretendo fazer nenhuma operação, a não ser que apareça alguma coisa muito legal assim. Eu não acho que esteja um dia bom, porque eu não acho que vai ser um dia direcional. Então, muita cautela, muito cuidado, juízo. Não quero ninguém quebrando conta hoje, não quero ninguém devolvendo o lucro da semana hoje, tá bom? A você, uma ótima sexta-feira, ótimos trades, se você for fazer, e nos vemos no vídeo de fim de semana, que essa semana sim vai ter, tá bom? A gente se vê lá. Até mais.